graças a Deus, se hoje Deus me conservou na fé, e pela fé, com certeza, você pode ter certeza que Ele usou George Miller para me ensinar a confiar em Deus. O homem que transformou a vida de milhares de órfãos na Inglaterra do século XIX, George Miller, se tornou exemplo de dependência total de Deus. Conheça mais sobre essa história de fé no novo lançamento de Núbia Siqueira, George Miller, um exemplo de fé e confiança. Adquira já seu exemplar pelo arcacenter.com.br. As notícias sobre a economia não têm sido as melhores. Uma crise que pode ter reflexos diretos na economia do nosso país. E o Brasil, prestes a enfrentar a partir de 1º de agosto, as novas tarifas determinadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos aplicaram ao Brasil até agora a maior tarifa, 50%. Mergulha no temor da previsão de cenários preocupantes. Aumentos de preços, desemprego, inflação e o transtorno na economia diante do que está por vir. Por isso, a palavra de Deus nos alerta para não colocarmos a esperança na incerteza das riquezas, mas somente nele, pois quem assim procede não temerá maus rumores. Em agosto, o mês da blindagem financeira, a proteção divina sobre todos que têm confiado em sua palavra. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus e, de fato, quem não precisa de uma blindagem financeira? Você vai acompanhar agora esta matéria e vai entender melhor o porquê é necessária essa blindagem. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam que nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Pesquisadores afirmam que o mundo enfrenta uma crise de depressão sem precedentes. A doença que mais cresce no mundo é como um buraco sem fundo. É o que dizem quem luta contra a depressão. Muitos tentam preencher esse vazio com remédios, terapia, distrações, que podem até se tornar vícios. Mas a verdade é que para muitos isso não basta. A sensação de estar sozinho, de não encontrar um propósito, tudo parece piorar com o tempo. Marcela tem sentido uma tristeza avassaladora, que nunca vai embora. Você se sente como se fosse num buraco sem fundo, num fosso escuro. Minha família não merece, e nem eu, nem... Você não vê a hora de superar esse problema? Com certeza. Tem que ser rápido. Isso aí não vai me dominar. Você já se perguntou se tem buscado ajuda no lugar certo? Nos tempos atuais, onde a depressão é cada vez mais comum, é importante lembrar que ninguém precisa lutar sozinho. A depressão não surge do nada. Ela pode ser desencadeada por diversos fatores, como o desemprego, perder o trabalho, sentir-se impotente, ver as dívidas se acumulando. Tudo isso pode abrir as portas para um vazio que parece impossível de preencher. Todos os dias, milhares de pessoas buscam por uma vaga no mercado de trabalho.
Segundo o IBGE, 7,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Em um dos cartões postais da cidade de São Paulo, a Praça da Sé, uma mãe com 4 filhos vive uma dura realidade. Eu vim de Curitiba para cá, atrás de serviço, e aí acabou que não rolou, a gente ficou em situação de rua. 8 dias dormindo na praça, tendo que procurar Ministério Público, as coisas, porque não conseguia a vaga. Karina, como milhares de mulheres, é o único apoio que os filhos têm. Sou a base deles. Por mais que seja julgada, eu sou a base deles. Uma mulher, quando ela chega no meu estado, para quem já me conhece, já me viu, sabe que eu tinha tudo. Ver minhas fotos de antes, me ver agora, claro, não vai entender, vai achar que é álcool, é totalmente outra vida. E não é, a tristeza, a solidão, falta de apoio, falta de rede de apoio, leva uma pessoa a isso. Nas redes sociais, os internautas falam que muitos estão desempregados e endividados. Tá impossível arrumar emprego, tô ficando desesperada. Tô quase desistindo, desempregado e endividado. Preciso urgente de emprego, estou na luta há meses, desesperada aqui. Depressão, desemprego, dívidas. 3 condições que juntas criam um ciclo de desespero e desânimo. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, existe um caminho, um recomeço. Você sabe como dar o primeiro passo? Portanto, você viu aí algumas de muitas situações que têm invadido e atacado a vida de muitas pessoas que não têm esta blindagem em sua vida, tanto econômica quanto também na vida espiritual. Portanto, nós começamos hoje o mês de agosto, hoje é dia 1º de agosto, e esse mês então vamos determinar a blindagem espiritual e financeira na sua vida. Aliás, segunda-feira agora, 4 de agosto, nós teremos então o clamor da humilhação para o fim de todo desgosto financeiro e, claro, vamos determinar essa blindagem. Você então vai receber ou vai participar e vai fazer também este clamor da humilhação diante de Deus para que Ele mude a história da sua vida. Mas vamos primeiro a essa entrevista que a nossa repórter fez com a Miriam. Você vai entender quando ela não tinha esta blindagem, ela não tinha sua vida na dependência de Deus. Ela ficou na mão de agiotas, endividada, tentou suicídio. Você vai ver como que a vida de uma pessoa sem buscar a Deus fica vulnerável. Mas depois que ela se aliou a Deus, tudo mudou. Hoje ela tem essa blindagem, ela prospera, ela vence as suas batalhas. Acompanhe. Olá a todos que nos acompanham. Olha essa situação, ter dívidas, cobranças e ameaças de agiotas e não ter saúde para honrar os compromissos. E pior, não saber nem a origem da doença. Era mais ou menos o que acontecia com uma Miriam, não é isso mesmo, Miriam? Me fala como foi que você viveu antes de conhecer o Congresso para o Sucesso. A minha vida era um inferno, porque quando eu cheguei no Congresso, eu cheguei desesperada. Eu cheguei com a vida financeira destruída e cheguei com a saúde também no fundo do poço. E você devia muito para os agiotas. Como foi que você começou essas dívidas, adquirir essas dívidas? Primeiro porque comecei a ter depressão e eu tenho um comércio e a gente vendia, mas não conseguia honrar as contas. Então isso foi me dando ansiedade até eu entrar numa depressão profunda. Então foi aonde a gente começou a pedir dinheiro emprestado aos agiotas para poder honrar os compromissos e eu comprar remédio para minha saúde. Como eram as ameaças? Eles ameaçam tomar sua loja, tomar a sua casa, tomar o que você tem. E se você não pagar, eles podem até tocar fogo na sua loja. E então você vivia em constante medo? Vivia, não tinha paz. Além de ter depressão, ainda vivia nas mãos do agiota. Qual foi o momento mais difícil para a senhora? Faltava dinheiro até para me comprar o bujão de gás, porque faltava o gás e eu não tinha o dinheiro para comprar. Então era horrível, né? Porque a gente tinha que depender da minha sogra.
Chegou a pensar em tirar a própria vida? Tentei tirar minha vida 3 vezes. Quando a sua vida passou a ter sentido e você se livrar de toda essa situação? Eu acordava todas 3 horas da manhã com muitas dores de cabeça. Então, nesse dia eu resolvi ligar a televisão. E eu vi o congresso passando, muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas sendo curadas e dando testemunho. Eu disse, então, a minha vida vai mudar lá. Se esse pessoal estão sendo curado, eu também vou ser curada. O que aconteceu com você a partir desse momento? Primeiro, eu fiquei curada, né? O homem de Deus falou comigo, disse o que eu tinha que fazer. Então, era a única porta que eu bati foi aqui, foi na Igreja Universal. Eu disse, se lá não tiver jeito, eu vou morrer. Então, eu coloquei em prática tudo que o homem de Deus falou e deu certo. Eu parei de tomar os remédios controlados de depressão e paguei a todos. Peguei um cartão que eu tinha, passei, preferi parcelar e pagar do que estar pagando a eles todo dia. Não quis mais, nunca mais eu quis pegar dinheiro com a agiota. Quais foram as transformações que ocorreram na sua vida? Primeiramente, minha saúde, né? Minha paz. Depois eu consegui abrir uma loja de lado da minha atual, né? Que está arrebentando. E tenho minha casa, tenho meu carro. E tenho o Espírito Santo, que é a coisa mais importante da minha vida. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje é Ele. É o Espírito Santo. Muito obrigada pela sua história, por compartilhar conosco. Parabéns pelo seu sucesso, sua superação. E você também, que está vivendo uma situação parecida com a da Miriam, ou de repente vive algo muito pior, saiba que para você também existe uma saída, uma solução. Agora é com o senhor nos estúdios. Que mudança, hein, na vida da Miriam? Total mudança. Você vê, desde que ela passou a buscar a Deus e mostrar a sua dependência. Por isso vamos fazer o clamor da humilhação para o fim do desgosto financeiro nesta segunda agora, 4 de agosto. Quando ela passou a depender de Deus, se humilhar para Deus, Deus a levantou e a colocou de pé diante dos problemas e ela tem vencido 1 a 1 e hoje ela tem tanto no seu interior força, a presença de Deus e paz, quanto no seu caminho profissional o sucesso pleno. Você é o nosso convidado na próxima segunda-feira agora em 6 horários. 7 da manhã estaremos pessoalmente, 10 e meio-dia, pastor Renato Figueiró. Retornamos às 15 horas também com você. Bispo Jean Paulo às 18 horas na viração do dia. Eu retorno uma vez mais às 19h30 no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, tá certo? Entrada, estacionamento e palestra gratuitos. Vamos apresentar o nosso clamor da humilhação diante de Deus e Ele vai levantar você, vai te honrar, vai mudar essa situação. Fundamental a sua vinda nesta segunda para a mudança dessa situação. Bom, para mais endereços, universal.org/localizar, veja o que diz o texto sagrado em 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, aqueles que se humilham para Deus, Deus os levanta. Mas aqueles que não dependem dele acabam sendo humilhados pelos problemas e pela vida. Segunda-feira agora, aguardamos por você. Nome? Tatiane. E o seu? Boa noite, Bispo Michel. Pode vir um pouquinho mais para cá. Quem vai começar? Eu. Então, antes do pacto, como é que era a vida desse casal aí? Antes do pacto, Bispo, a nossa vida era totalmente destruída. Uma miséria total. Onde a gente dependia muito dos familiares. Um pão, um arroz, um açúcar. A gente não tinha perspectiva de vida nenhuma. Básico, vocês não conseguiam. A gente trabalhava em 2 empregos e R$100 para pagar a conta de luz a gente não tinha. Meu Deus. A gente não sabia onde colocava o dinheiro. Meus filhos, né, eu tinha um filho pequeno na época, ele queria uma bolacha, não tinha. Né? Assim a gente chegou. Então, a gente dependia das pessoas aqui da igreja, de uma cesta básica. A gente dependia de condução daqui do pessoal, que muito nos ajudou para vir para a igreja. Então, essa foi a condição que nós chegamos na igreja. Assim chegaram aqui. E depois que fizeram o pacto com Deus? Depois, aí essa parte é com ele que... Então, e aí? Então, Bispo, complementando o que a minha esposa acabou de contar, sim, chegamos na igreja, né? Vida totalmente miserável, destruída, e a gente realmente não entendia para onde ia o dinheiro.
Com dois empregos nessa situação. Ela trabalhando em 2 empregos e eu também, né? Em lugares distintos ali. E não entendíamos para onde ia o dinheiro, né? E aí lutamos, perseveramos, fomos orientados, fomos muito ajudados pelos obreiros aqui, graças a Deus, né? Doando cesta básica, dando carona, pastores me pegando aqui na igreja, levando para casa de volta. Graças a Deus por isso. Hoje, com a graça de Deus, Deus deu a direção, né? Montamos a nossa microempresa. A gente trabalha no ramo de montagem e manutenção de jardim. Estamos arrebentando com a graça de Deus. Muitos clientes, né, nos esperam para fazer a manutenção, solicitam o nosso trabalho. Não damos conta de tanto trabalho, bispo. Né? Trabalhamos em 4, né? Eu e minha esposa, nossos filhos, e a prosperidade tem reinado no nosso lar. Quer dizer, vocês receberam aquela ajuda emergencial, receberam todo o apoio, receberam o que é o dever de todo cristão. Mas vocês também receberam a palavra. Foi o que mudou. E fizeram o pacto com essa palavra. Sim, senhor. Obedeceram a palavra. Exatamente. E hoje estão colhendo o fruto disso. Com certeza, bispo. Foi o voto que ele fez com Deus. Ele falou, meu Deus, se o Senhor não suprir, né? Ele largou tudo. Ele falou, não, eu vou confiar nessa palavra. E assim, quando ele se lançou, bispo, eu fiquei com medo. Né? Porque assim, a gente... Vamos se dizer, tinha 4 empregos e não tinha R$100 para pagar uma conta de luz. Então, como que ele vai sair do trabalho e vai deixar... Começar um negócio do nada, do zero e Deus deu, né? Deus deu. Com certeza. Deus honrou. Deus honrou com a palavra dele. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, hein? Muito mais. Bem forte para Jesus. Boa noite. Seu nome? Boa noite. Meu nome é Gisele. Então, Gisele, antes do pacto, como é que estavam as coisas? Então, bispo, eu sou formada em fisioterapia e tenho mestrado também na mesma área e já estava fazendo a 2ª pós-graduação, mas muito frustrada profissionalmente. Todas as oportunidades que surgiam, os salários eram baixos. Eu já tinha até passado um concurso da prefeitura, mas o salário era muito pequeno e isso estava me deixando revoltada, porque mesmo com os títulos, com capacitação, não era o suficiente. E aí eu tinha entrado para o doutorado com a ideia, com o objetivo de dar aula em universidade pública, que aqui na nossa região era a melhor oportunidade financeira. Mas não era o que eu queria, não estava desenvolvendo. E no pacto, eu falei para Deus que eu estava revoltada com a situação, que Ele me desse alguma direção, porque eu já estava a ponto de colocar os certificados na gaveta e mudar de área. E foi quando uma fisioterapeuta colega me disse que estava vendendo uma clínica que ela tinha em sociedade com um dos pacientes, e naquela hora eu pensei, não, eu não tenho nenhum real para comprar. Mas naquela noite eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu comprei a clínica da fulana. Chegou em casa assim, mozinho, comprei uma clínica. E ele pulou do sofá e falou, como assim? Do que tu tá falando? E eu falei, não fechei negócio, mas eu vou comprar, vai ser nossa. E eu já tinha trabalhado nessa clínica, né? Por isso que ela até comentou comigo. E aí eu marquei a reunião e falei para Deus, Senhor, eu não tenho R$1, mas se for da tua vontade, que a negociação chegue, né, à conclusão e que a gente consiga comprar a clínica. E quando chegou lá, bispo, eles me falaram o valor que eles queriam e era muito alto, não tinha R$1 para comprar, mas eles mesmos me fizeram uma proposta de pagar parcelado, com um contrato só registrado em cartório, sem nenhuma entrada, sem R$1 de entrada, sem cartão de crédito, sem boleto, só na confiança. Disseram que conheciam o meu trabalho, que conheciam o meu caráter, então que não teriam dúvida de que eu pagaria. E hoje a gente está com 3 anos de clínica. Inclusive, na semana passada, a gente fez um investimento para ampliar a nossa agenda de atendimentos. E eu tenho certeza que o 2º semestre desse ano vai ser ainda melhor. Quer dizer, aquela palavra que diz, ide comprar sem dinheiro. Eu sou dessas. Cumpriu-se na sua vida. Sim, pastor. Até, bispo, o meu marido, ele também deu testemunho aqui. E foi o que eu falei para ele, assim, o máximo que vai acontecer é a gente voltar para trás. Mas se a gente participar do congresso e não botar em prática, a gente está vindo só perder tempo. Então, a gente tem que ir e botar nossa confiança em Deus. Tomou atitude de fé. Exato. E tomou posse. Exato. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus lhe abençoe muito mais. O nome da senhora? Rita. Chegou como? Com doenças, amarração por completo, porque não tinha nenhum pão. Trabalhava? Trabalhava muito de faxina, de segunda a sábado. Mas não era suficiente? Não era suficiente, não dava nem para pagar as contas, quanto mais comprar o pão. Depois que fez o pacto, o que Deus fez em sua vida? Deus mudou tudo para mim. Eu tenho 3 casas, tenho uma pousada na Pinheira, tenho um carro e vou para o 2º carro novo, 0. Quanto tempo faz que a senhora vem às segundas-feiras, vem no Congresso da Prosperidade? Eu cheguei aqui em 2012. E não parou mais? Não. Desde lá para cá? Não. Como é que veio a ideia
Porque de faxineira a proprietária de pousada, proprietária de 3 casas, como tudo começou? Assim, eu queria muito trabalhar, mas não de faxina, né? De faxina para os outros, né? Eu sempre ter o meu dinheiro. Daí a pousada veio pelo meu esposo. Meu esposo que fez a pousada. Nossa casa embaixo é enorme, pavimento enorme, no 2º piso que tem a pousada. Deus deu a ideia de fazer uma pousada ali. Sim, sim. E de lá para cá, de fé em fé, vem conquistando. Mais e mais, sem parar. Tem valido a pena? Valido muito a pena. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Houve um dia em que o desgosto entrou na sua vida. Dívidas que se acumulam. A falência de um sonho chamado negócio. A demissão que veio sem aviso. Investimentos que viraram frustração. E aquela luta diária só para tentar manter as contas em dia. Desgosto financeiro não é só sobre números. É sobre o peso que ninguém vê. É sobre o medo de não conseguir. É sobre a dor de ver tudo desmoronar. É sobre o silêncio de quem finge que está tudo bem. São nesses momentos que a única alternativa é se humilhar diante daquele que tudo pode, pedindo socorro e uma saída para mudar essa situação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Dia 4 de agosto, do clamor da humilhação para o fim do desgosto financeiro, na vigília das grandezas de Deus. Bem, você viu aí alguns de muitos testemunhos que têm acontecido todas as segundas-feiras no Congresso da Prosperidade com Deus. Então você é o nosso convidado para esta segunda em 6 horários, estão aí novamente no seu vídeo, endereço também, e em todas as Universal. Vamos nos humilhar para Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar, vai levantar a você. Você que trabalha com vendas, é autônomo, você que é representante comercial, profissional liberal, dono de um empreendimento, loja, escritório, consultório, você que tem um nome restrito, você que deve a bancos, agiotas, vamos colocar diante de Deus os problemas para que Ele levante a sua vida profissional, tá certo? Vamos agora ao momento da oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, eu falo contigo neste momento pelas famílias que nos ouvem, nos assistem e precisam de um milagre. Precisam, meu Pai, de uma resposta, da manifestação do teu poder. Venha, meu Pai, a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha esta mãe chorando, olha essa esposa desesperada, esse chefe de família desempregado, endividado, essa pessoa que tem dinheiro para receber, meu Pai, e não consegue. Olha para cada sofrimento, para cada dor dos teus filhos, da família catarinense. E como ministro da tua palavra, eu os abençoo. Eu oro por todos que estão sintonizados conosco. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Você que crê, diga graças a Deus. Jesus disse, vinde a mim, tornai-vos a mim, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Deus é contigo. Que Deus te abençoe, te guarde, sempre estaremos suplicando pela sua vida. Amém, Bispo Sérgio Mota, creio nisso, que Deus abençoe e guarde o senhor e toda a sua família. Obrigado pela oração. Bom, enquanto não chega esta segunda-feira, clamor da humilhação, domingo agora, 3 de agosto, nós teríamos às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres, o grande clamor mundial
para a justiça, pela justiça. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida, tá certo? Esperamos por você na Avenida Mauro Ramos, 1310. Bispo Jean Paulo estará ministrando a concentração de Fé e Milagres às 9h30 da manhã. E isso acontecerá em todas as igrejas universal. Simultaneamente, nós vamos transmitir o clamor ao vivo do Templo de Salomão, onde bispos e pastores, representando os países, os estados, estarão reunidos. E nós aqui em Florianópolis estaremos em concordância neste domingo às 9h30 da manhã. Para mais endereços, universal.org/localizar. Deus abençoe a todos e até lá!